Graça e paz seja multiplicado. Estamos aqui mais uma vez numa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para que você possa, no próximo domingo, estar aí apto, a ministrar essa lição. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. E o texto-alvo desta lição está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, aonde fora criado. Antes de mais nada, queremos pedir a você, dê o seu joinha, ok? Faça seu comentário, compartilhe essa pré-aula com os demais amigos, vizinhos, parentes e companhia limitada, tá certo? Nós temos a nossa leitura diária, que aconselhamos você conversar com seus alunos para poderem aproveitar e fazer o seu devocional diário, amém? E a leitura bíblica em classe está inserida no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde temos três versículos, versículo 37, 38 e versículo 42. E quero já aproveitar e deixar uma dica aqui para você. Você que gosta de ministrar a palavra de Deus, o versículo de número 46 do capítulo 1 de João é uma boa dica para uma boa mensagem. Versículo 46 nos diz assim: E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Quem gosta de fazer campanha também, uma ótima dica também para um tema de uma excelente campanha, ok? A introdução nos diz o seguinte: esta lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém. Além da vida social, nosso Senhor tinha uma vida religiosa. Por quê? Pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas na história de Jesus, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Nós temos aí também o objetivo dessa lição. Quais são elas? Nós temos três objetivos. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Não tem jeito, né? Elas deram início lá já no segundo século e continua até hoje, né? Terceiro, terceira, terceiro objetivo, reconhecer como essas heresias se apresentam na atualidade, ok? A motivação, a experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento de nosso relacionamento com outras pessoas. É imprescindível na vida cristã interagirmos com a nossa sociedade, ok? Nós temos aqui também a palavra-chave dentro desta lição. A palavra-chave é experiência, né? E como definir experiência dentro da visão bíblica? Então, veja bem, experiência é a forma como interiorizamos a realidade e nos situamos no mundo.
é um conhecimento prático adquirido por participação ou observação de fatos. A experiência é um elemento fundamental na existência humana, que influencia os sentimentos e pensamentos. A Bíblia diz que Deus projetou os seres humanos de tal forma que a experiência molda o relacionamento com a criação e com o nosso Deus. A experiência bíblica está frequentemente ligado às práticas espirituais. Quais são elas? Estão ligadas com a oração, o jejum e a adoração. Ok? Antes de nós entrarmos aqui na nossa introdução desta lição, eu gostaria de destacar aqui algo que nos chama muito a atenção, que inclusive está no Ensinador Cristão, né, da CPAD, que diz o seguinte: das heresias que se apresentam como uma nova roupagem em nossos dias, as que mais se destacam são aquelas que negam Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dentro desta lição, estudaremos como nosso Senhor viveu a experiência humana, diferentemente dos que muitos pensam. O Senhor Jesus teve vida social, compartilhou de uma convivência normal com seus pais e irmãos e, posteriormente, com os seus discípulos. E é interessante que o evangelista Lucas destaca isso muito bem no capítulo 2, versículo 52. Inclusive, há um fato muito interessante. Quando seus pais foram numa das festas em Jerusalém, perderam Jesus na festa. Então, percebe, os irmãos, como que o nosso Jesus teve uma experiência humana marcante, né? Que os pais foram à festa e, ao retornarem depois de um dia, perceberam que Jesus não estava, né, caminhando juntamente com eles. Eles retornaram à festa. Então, esse é um fato que Lucas destaca. Por conta da sua encarnação, ele teve uma vida normal, como qualquer ser humano comum. O diferencial de Cristo era o fato de que ele guardava uma vida devotada ao Pai e separada do pecado. É importante reafirmar que Jesus preservava os atributos divinos e, em sua plenitude, era igual ao Pai. Em contrapartida, preservada também sua qualidades humanas, vivendo plenamente enquanto humano, convivendo naturalmente com as pessoas. Jesus viveu como um menino judeu normal. Lucas destaca também que os meninos judeus, aos 13 anos, deixaram a infância, mesmo que não fosse capaz de discutir com o menino, como o menino Jesus, com os doutores reunidos nos atos do templo. A partir dessa época, exigia-se dele, dos adultos em geral, que recitassem 3 vezes por dia a famosa oração Shema Israel, em que todo crente deve proclamar sua fé no Deus único e verdadeiro. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, destaca. Como homem, Jesus cresceu também socialmente, participou da vida social dentro dos limites da aprovação divina. Ele foi a um casamento em Canaã da Galileia, participou de diversos jantares, ok? Outro episódio interessante que marca a convivência de Jesus em sua comunidade é o fato de que os habitantes de Nazaré, localidade onde Cristo cresceu e viveu, não o reconhecia como Messias. A rejeição se dava pelo fato de que os nazarenos
o conhecia como o filho do carpinteiro. E conhecia também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além de sua mãe e suas irmãs. Essa é mais uma prova cabal de sua humanidade e vida social. É justamente a humanidade de Jesus que o tornou tão acessível às pessoas. Por essa razão, o autor da carta aos Hebreus destaca que não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, assim como nós, em tudo foi tentado. Qual a diferença? Mas sem pecado. Nosso Senhor conhece profundamente nossas fraquezas, não apenas pelo fato de ser Deus onisciente, mas também porque padeceu e enfrentou na própria carne humana os desafios da vida terrena. Por isso, nós podemos entender que Ele pode dar-nos um suporte, porque Ele mesmo sofreu na pele tudo que nós sofremos. Ok? Então vamos para a introdução. A introdução nos diz o seguinte: nosso Senhor Jesus não viveu como anacorreto, ou seja, como um monge ou um eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico diz o seguinte: quais foram as experiências humanas no ministério de Jesus? Pelo menos aqui nós queremos destacar 4 experiências. Primeiro, os debates com autoridades religiosas. Infelizmente, eles não perdiam tempo e não aceitavam a autoridade de Jesus, e eles queriam constantemente contestá-las. Então, no primeiro ponto, diz assim: os debates com autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus, os herodianos, sem contar que também não podia faltar os essênios. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Primeiro ponto, com quem ele debatia? Primeiro, com os fariseus. O nome vem do hebraico pushim, que significa separados. Por quê? Porque não concordava com os saduceus. Os fariseus defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, os quais pertenciam antes de sua convenção, era a mais severa seita do judaísmo. Segundo ponto, os saduceus. Quem eram os saduceus? O nome vem de Zadok, que procedia da família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde a época de Salomão. Isso você pode constatar em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva. Qual era? Pois não acreditavam em anjo, espírito e nem em ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos destes eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio.
eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos para que, a fim de somar força e tirarem a vida do nosso Jesus. Nós temos aqui agora os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiro buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. Porém, o discurso de Jesus também os incomodava. Formavam um conselho com os fariseus com o propósito de tirarem a vida de Jesus e livrar-se dele o mais breve possível. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. E nós temos aqui a vida social e religiosa de Jesus como era. O nosso mestre participava de uma vida social intensa. Observe bem, e podemos destacar esse ponto. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. E o João, no Evangelho de João, no capítulo 1, isso fica muito bem destacado. Então, veja bem, os 2 primeiros capítulos de Lucas é interessante porque apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele, o nosso mestre, interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, coisa que raramente os fariseus queriam se dar o luxo de terem contato com essas pessoas, porque os fariseus eles eram separados, eram tão santos que não queriam contato com as pessoas, com os publicanos e pecadores. Observe bem que no caso da mulher pecadora, eles abominaram Jesus. E tem mais outra coisa, tem mais uma mulher samaritana também que Jesus lá no poço teve o cuidado de dar uma atenção especial àquela mulher. E observamos bem que a característica própria do ser humano, Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E é interessante que Lucas destaca seu nascimento de forma comum, normal, como qualquer bebê. E ele dá mais ênfase ainda, dizendo: ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Imagine você quando perdeu o seu melhor amigo Lázaro, do qual as suas amigas Marta e Maria mandaram chamar a ele, e ele chega depois de 4 dias. Jesus sentiu sono, fome, sede e cansaço como qualquer humano. Agora, qual é a diferença desse Jesus? É que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, glórias a Deus. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossas fraquezas físicas e emocionais, porém, não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, vamos à sinopse desse primeiro tópico aqui. Nosso Senhor viveu tanto
tanto uma vida social quanto religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Ok? Então, nós temos aí um auxílio doutrinário que é bom destacarmos dentro dessa aula. A humanidade de Cristo. Qual o propósito disso? As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de nosso Jesus. O relato de sua infância foca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, porque Lucas destaca: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre o Emanuel. Ele chega a dizer, destacando o seguinte: manteiga e mel comerá, até que ele saiba desejar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Ele tornou-se o homem para suprir a necessidade da salvação da humanidade. Então vale a pena destacar esse auxílio doutrinário. Segundo ponto, segundo tópico. Segundo tópico diz assim: heresias que negam a humanidade de Jesus. Quais são elas? Mas aqui dentro dessa lição, o escritor vai destacar aqui duas, pelo menos: o apolinarismo e o monotelismo. Então veja bem, no primeiro ponto aí do segundo tópico, quem era Apolinário? Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente por volta do ano 310, no terceiro século. Apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são sumã, carne e corpo; a psique, que é a alma dos animais; a sede dos desejos, paixões e apetite; e pneuma, que é a alma racional. Em relação a Jesus, dizia eles, possuía somente o somar humano e uma psique humana, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Heresia pura. E por causa disso, no segundo tópico aqui, houve uma reação da igreja. E qual foi a reação? Fazer um concílio para poder inserir dentro desse concílio e autenticar que o apolinarismo não tem base bíblica. Então isso aconteceu por volta do ano, foi no concílio de Calcedônia, por volta do século V. E agora o segundo ponto que o escritor destaca aqui é o monotelismo. O que é o monotelismo? O monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas: monos, que quer dizer único, e de vontade, que quer dizer telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o terceiro concílio de Constantinopla foi no ano de 661, considerou o monotelismo heresia pura. Reconhecemos a vontade de Cristo
E é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, por volta do ano 633, refutou o monoteísmo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, na sinopse desse segundo tópico, o apolinarismo e o monoteísmo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Porém, no terceiro tópico, como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Eles perderam força por causa dos concílios tanto de Constantinopla como de Calcedônia, mas eles vêm tentando de todas as formas se destacar. Então, no terceiro tópico, nós vamos destacar o seguinte: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Nós sabemos que, pela Bíblia Sagrada, Jesus esteve em 3 países. Quais são eles? Israel, que é o centro das atividades, né? A Fenícia, atual Líbano, e Jesus esteve no Egito. Somente isso. Mas tem um movimento chamado Nova Era, né? Que são grupos ocultistas, costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Oh, meu Deus. E os mormons também declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Absurdo, né? Aí você fica pensando, né? Tem gente que acredita em Papai Noel, então vai fazer o quê? A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar as fábulas, conforme Paulo destaca, escrevendo em primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. É importante destacar isso aqui, né? Que nós precisamos rejeitarmos as fábulas, coisas que hoje estão dando nome para a mulher de Caim, estão dando nome para tantas pessoas que a Bíblia não revela, e esses assuntos são extras bíblicos, e nós não podemos confiar. Os evangelhos não mostram em Jesus um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Segundo ponto aqui desse terceiro tópico, Jesus era visto como alguém da comunidade. O nosso Jesus fazia parte de uma comunidade. Essas invenções desses esotéricos contrariam o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Por isso, não dá para aceitar esses heréticos, ok? Então vamos encerrando aqui a sinopse do terceiro tópico. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo, ok? Então você também não pode deixar de, antes de fazer a conclusão,
você também destacar a aplicação. A Bíblia revela que o nosso Senhor Jesus teve uma vida social e religiosa, ou seja, ele viveu experiências humanas. Essas experiências de Jesus torna-se um grande parâmetro para o nosso relacionamento com as pessoas, quer do ponto de vista do corpo de Cristo, quer fora do corpo de Cristo. Ok? Então vamos para a conclusão aqui. Acredito que nós já extrapolamos aqui dentro do nosso horário, mas é importante fazermos a nossa conclusão que diz o seguinte: é o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus nos relacionamentos com as pessoas. Eu, particularmente, não consigo entender como existem lideranças que ele entra pela porta do fundo e sai pela porta do fundo. Aonde aprenderam esses exemplos? Não foi com o nosso Cristo, porque o nosso Cristo, ele era muito social. E é importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Ok? Então, eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer a sua paciência juntamente conosco e Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.